Agora, além de saber fatorar números, você tem que saber calcular o MMC e o MDC entre números. Pode ser entre 2 números, entre 3 números. Vamos ver como é que a gente calcula o MMC entre esses 3 números aqui. Para que a gente faz isso? Calcular o MMC tem várias aplicações, tá? No caso aqui, eu estou interessado em reduzir frações ao mesmo denominador. A gente tem que colocar como o mesmo denominador o MMC entre esses denominadores. Então, você vai colocar aqui os números 24, 45 e 96. E aí você sai dividindo. Só que o jeito de você dividir vai ser um pouco diferente. Você vai começar pelo 2, porque aqui tem um número par, tá vendo? 24 é par. Se tiver um número par aqui, você começa dividindo por 2. Aí você divide todo mundo. Quem não der para dividir, você não divide, você repete. Então vamos dividir o 24 por 2, vai dar 12. O 45 não dá por 2, então você repete. E o 96 dá para dividir por 2, vai dar 48. Enquanto tiver um múltiplo de 2 aqui no meio, você vai continuar dividindo por 2. Então dá para dividir por 2 porque tem aqui um múltiplo de 2. Aliás, tem 2, né? Então, dividindo todo mundo por 2, isso aqui vai ficar 6. 45 não dá, você repete. E o 48 por 2 vai dar 24. Ainda dá por 2. Dividindo por 2 vai ficar 3. Aqui vai ficar 45 mesmo. E aqui vai ficar 24 por 2, 12. Ok, agora esse não dá por 2, esse não dá por 2, mas esse aqui dá por 2. Então eu divido, coloco lá o 2 na jogada. Então todo mundo por 2. Aqui você repete, que não dá para dividir por 2. 3, 45, e aqui o 12 vai por 2. Vai ficar 6. E ainda dá para dividir por 2 mais uma vez aqui. Por 2, então vai ficar 3, 45 e 3. Pronto, não dá mais para dividir por 2. Quando você chega num ponto que ninguém mais dá para dividir por 2, quer dizer que parou. Passa para o próximo número primo, que é o 3. Isso é o que você faz para calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum. Enquanto pelo menos um dá para dividir, você coloca o número lá. No MDC é diferente, tá? No MDC você, para dividir, todos têm que dar. Depois a gente faz. Então consegui colocar aqui 5 vezes fatores 2, né? Agora não dá mais por 2, agora eu vou começar a colocar o 3. Vai todo mundo por 3 aqui. Então aqui dividindo por 3 vai ficar 1. Aqui dividindo por 3 vai ficar 15. Aqui dividindo por 3 vai ficar 1. Ainda dá para dividir por 3 aqui, ó. O 15 é múltiplo de 3. Então vai por 3 de novo. E aqui vai ficar 1, 5 e 1. E ainda dá para dividir por 3? Não, acabou o 3, tá? Agora vai o 5. Sempre os números primos, né? O próximo número primo é o 5 que aparece aqui. Senão você pularia para o 7, para o 11. Sempre os primos. Então, vai aqui por 5, e aí vai ficar 1, 1 e 1. Pronto. E o MDC entre esses números vai ficar 2 elevado a quanto? Temos aqui quantos fatores? 1, 2, 3, 4, 5. 2 a quinta, vezes o 3. Tem quantos fatores 3? Tem 2. Então 3 ao quadrado. E aqui tem o fator 5. Então tá aqui. O M, escrevi errado aqui, hein? É MMC que eu calculei. Mínimo múltiplo comum. Ok? Mínimo múltiplo comum vai dar isso aqui. Então a gente usa o MMC, por exemplo, tem várias aplicações. Uma delas é você reduzir frações ao mesmo denominador para poder somar. Por exemplo, quanto é que dá 1/2 mais 1/3? Você vai escrever assim: 1/2 mais 1/3. Você vai reduzir as frações ao mesmo denominador. E esse denominador que você vai usar é o MMC entre esses valores. Quem é o MMC entre 2 e 3? É claro que você podia armar 3 e o 2, ou 2 e 3, e aqui vai por 2, vai ficar 3 e 1,
E agora vai por 3, vai ficar 1 e 1. Então, vai dar 2 vezes 3, que é 6, tá? Isso aqui é 6. Agora, claro, você não precisa armar esse dispositivo quando os números forem tão pequenininhos, porque tem vários macetinhos que você pode usar para encurtar isso aqui, tá? Por exemplo, quando dois números são primos entre si, o MMC entre eles é o produto deles. E 2 e 3 são números que são primos entre si, né? Você vê de cara, claro, se dois números são primos, eles são primos entre si. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem nenhum número que divida ambos ao mesmo tempo. Esse aqui só tem um fator 2, esse aqui só tem um fator 3. Não tem nenhum fator comum. Então o MMC é o produto deles. Pronto, 2 vezes 3, 6. Então o MMC é 6. Então você vai ter que reduzir as frações para o denominador 6. Então, esse 2 tem que se transformar em 6. O que você tem que fazer para esse 2 virar 6? Vou ter que multiplicar por 3, né? E para não alterar a fração, você vai ter que multiplicar o numerador também. E aqui, essa outra fração, para ficar com um denominador 6, você vai multiplicar o denominador por 2. E para a fração não se alterar, você multiplica o numerador também por 2. Pronto. Então isso aqui vai ficar 1 vezes 3, 3. 3 sextos, mais 1 vezes 2, 2 sextos. Pronto, agora elas estão com o mesmo denominador, você pode somar. Isso aqui vai dar 3 mais 2, 5, 5 sextos. Esse é o uso geral do MMC para somar frações de denominadores diferentes. Moleza, né? Isso aqui é matéria lá do 5º ano. Agora, tem outra aplicação. Você pode não querer somar, mas você pode querer, por exemplo, colocar em ordem crescente ou então em ordem decrescente, tá? Isso aqui se chama comparação de frações. Comparação é você descobrir quem é maior e quem é a menor. Você, para comparar frações, você tem que colocar elas com o mesmo denominador, né? Senão, claro, depende das frações. Se você tiver assim, quem é menor, 1/2 ou 1/7? Aqui eu te digo de cara que a menor aqui é 1/7. Por quê? Porque elas têm o mesmo numerador. E aqui você está dividindo por um número maior, então ela vai ficar menorzinha. Então essa aqui é menor e essa é maior. Agora, no caso geral, não dá para você olhar assim e saber quem é maior, quem é menor, né? Então, um jeito de fazer essa comparação é você reduzir todas ao mesmo denominador. E o mesmo denominador a ser usado vai ser o MMC entre esses números. Quem é o MMC entre 2, 5 e 7? MMC entre 2, 5, 7. Ó, moleza. Os três são primos, né? 2 é primo, 5 é primo e 7 é primo. Então, se eles são primos, então eles são primos entre si. Pronto. Então, o MMC é o produto deles. Que moleza. O produto deles é 70. 2 vezes 5 vezes 7 é 70. Então, você tem que colocar todas as frações aqui com o denominador 70. Então, para comparar essas frações, a gente tem que colocar todo mundo com o mesmo denominador, que no caso é o MMC, que dá 70. Então a gente tem essas três frações aqui. Vamos reescrever isso aqui. A gente tem 1/2, 2/5 e 4/7. Não é para somar, tá? É só para comparar. Então a gente está deixando eles separados aqui por vírgulas. Olha só, a gente tem aqui 2. Ele tem que virar 70. Para virar 70, a gente tem que multiplicar ele por quanto? Por 35, né? Que é 70 dividido por 2. E aqui, o 5, para virar 70, você tem que multiplicar por quanto? Por 14, que é 70 dividido por 5. E aqui, o 7, para virar 70, você tem que multiplicar ele por 10, né? Que é 70 dividido por 7. Então a gente fala que vai por 35, vai por 14 e vai por 10. Como assim vai por? É porque a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por 35. O denominador vai virar 70, como a gente quer. Aqui também e aqui também. E o numerador vai ficar quanto? 1 vezes 35.
Então vai ficar 35 sobre 70. Essa primeira fração vai se transformar em 35 sobre 70. A segunda fração vai ficar no numerador 2 vezes 14, 28 sobre 70. E a terceira fração vai ficar 4 vezes 10, 40 sobre 70. E agora ficou fácil comparar. É só comparar os numeradores, já que os denominadores são iguais, né? Então, quem é a menor de todas? A menor de todas é essa aqui. Essa aqui, vamos falar assim, essa vai ser a primeira, a menorzinha de todas. Depois, essa aqui vai ser a segunda. E essa aqui vai ser a terceira, a maior de todas. Então, essa aqui é a menor, que é quem? É essa aqui. 2/5, né? O 2/5 é a mesma coisa que isso aqui. Essa é menor. Então vamos colocar assim, ó, para dizer que ela é menor do que a próxima. A próxima é essa aqui, ó. É a média, né? É a segunda maior. Então essa aqui que é 1/2. E a maior de todas é essa aqui, ó. Essa é a maior de todas, 40 sobre 70, que é essa terceira aqui. Então, 4 sobre 7. Então, 4 sobre 7. Então, a gente diz que 4/7 é maior que 1/2 e 1/2 é maior do que 2/5. Realmente, se você for fazer as contas aqui, isso aqui vai dar em decimal 0,4, isso aqui vai dar 0,5 e 4 sobre 7 vai ser 0,57 quebrados. Então, realmente, esse aqui é maior que esse e esse é maior que esse.